Bom dia, a paz do Senhor. A palavra de hoje está escrita no Evangelho de Jesus segundo escreveu o evangelista São João, capítulo de número 2, onde nós encontramos esta bela passagem, as bodas de Caná da Galileia. Nós conhecemos de cor e salteado este episódio tão nobre, aonde é uma marca no ministério de Jesus, pois este é o primeiro milagre realizado por Jesus. Eu acredito que nesta manhã, todos nós estamos precisando de um milagre. Talvez na nossa casa, talvez na nossa vida financeira, seja lá qual for a área que você precisa de um milagre. Jesus é o mesmo. Assim como ele participou das bodas de Caná da Galileia, ele quer participar da minha e da sua necessidade. Ele quer participar da minha e da sua história. Ele quer participar da minha e da sua vida, da minha e da sua existência. Agora, precisamos aprender nesse texto um pouquinho sobre o milagre que ali aconteceu. Eu te convido a pensar sobre 4 ordens que este texto tem. A primeira ordem é a ordem de Maria, mãe de Jesus. Ela vira para os serventes e diz: fazei tudo o que ele vos disser. Ela não disse fazei a metade, ela diz fazei tudo o que ele vos disser. Todos nós, haja vista que queremos e precisamos de milagre. Mas será que estamos dispostos a obedecer esse mandamento de Maria? A fazer tudo o que ele nos disser? Nós vivemos uma época em que as pessoas querem um evangelho pela metade. Querem obedecer apenas aquilo que favorece a eles. E querem criar simplesmente alguns disfarces, querem criar algumas camuflagens sobre aquilo que os atinge. Mas aí fica impossível recebermos o milagre, porque o texto é claro, o milagre aconteceu nas bodas de Caná da Galileia, mas os serventes obedeceram o mandamento de Maria. Ela disse: fazei tudo o que ele vos disser. E quando você acompanha a leitura do texto, você vai ver que eles foram obedientes àquilo que Maria havia dito a eles. Porque Maria estava dizendo: fazei tudo o que ele vos disser. Porque Maria viu Jesus em todos os momentos da sua vida, desde o nascimento até aquele momento, e ela sabia quem é que ela estava dizendo: obedeça a ele. Nesta manhã, deixa eu lhe dizer como Maria: você quer um milagre? Você precisa de um milagre? Então obedeça tudo que Jesus está te dizendo. Obedeça a voz do teu Senhor, obedeça a voz do seu pastor, obedeça os ensinamentos que Deus tem te ensinado através da palavra, através dos seus líderes, e você vai ver milagres de Deus acontecer na sua vida. A segunda ordem que eu vejo nesse texto, Jesus chega provavelmente na cozinha onde estava sendo organizada aquela festa, e ele entra e simplesmente diz para os serventes: enchei de água essas talhas. Atente bem para esse versículo de número 6 do capítulo 2 de João. Por que Jesus não mandou encher os odres de vinho que estava sendo usado e estava vazio? Primeiro, porque ele mesmo diz na sua palavra: não se coloca vinho novo em odre velho, não se coloca remendo de pano novo em roupa velha. Nós vamos ver que Jesus entra e ele vai pedir para encher 6 talhas que estavam postas ali. Há um aprendizado muito grande para nós. Primeiro,
que é a ordem de Jesus. E a ordem de Jesus deve ser acatada, deve ser seguida. E a Bíblia vai nos dizer que essas talhas que estavam postas ali eram usadas para a purificação dos judeus. Veja que a festa judaica, às vezes ela demorava 6, 7 dias. Então aquelas talhas provavelmente foram postas ali e usadas no início da festa, mas agora estava sem uso. Nesta manhã Deus quer dizer para você que às vezes você já foi usado, mas agora está parado. Deus quer usar você para fazer o milagre. Só que tem uma coisa, você precisa estar cheio. As talhas estavam vazias. Para Jesus fazer o milagre, ele já chegou ordenando: encher de água essas talhas. Se você tiver vazio, o milagre não vai acontecer. Então se encha da água da palavra de Deus, se encha do poder do Espírito Santo. Lembra de João capítulo de número 7, o 8 e o verso 37 ao 39, Jesus, no último dia da festa, ele vai dizer: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, rios de água viva correrão no seu ventre. E dizia isso a respeito do Espírito Santo que haveria de ser dado. O homem vazio não pode receber milagre de Deus. Jesus quer te encher para fazer milagre na sua vida. Mas eu aprendo aqui que essas talhas eram usadas para a purificação dos judeus. Os judeus acreditavam que a purificação era de fora para dentro. Tanto é que eles questionavam muito quando os discípulos estavam comendo aquelas espigas no caminho sem lavar as mãos. E eles questionaram a Jesus por causa disso. Mas Jesus quer encher as talhas para provar que a purificação é de dentro para fora. Porque a talha está vazia, ela vai ser cheia e agora ele vai transformar esta água em vinho. Você quer receber o milagre de Deus? Então obedeça a voz do teu Senhor, te encha. Não era fácil encher aquelas talhas. Segundo o texto, elas cabiam de 2 a 3 almudres. Uma média de 40 litros cada almudres. Então elas caberiam de 80 a 120 litros de água. Se tinham 6, caberia de 600 a 720 litros de águas naquelas 6 talhas. E não tinha a modernidade de hoje, simplesmente encanar uma mangueira, abrir e encher. Teria que buscar mesmo aqueles almudres, aqueles cântaros de água para encher aquelas talhas. Mas a Bíblia vai nos dizer que os serventes encheram as talhas até em cima. Eles obedeceram por completo a ordem do Senhor. Hoje nós reclamamos muito por falta de milagre, mas será que nós estamos obedecendo a palavra do Senhor? Ou nós estamos criando para nós um evangelho light que venha facilitar a nossa vida? Eu quero te dizer nesta manhã, Jesus não mudou, ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Ele continua fazendo milagre, mas nós precisamos obedecer a sua palavra, a sua ordem para a nossa vida. O texto vai dizer de uma terceira ordem. Primeiro, a ordem de Maria, fazei tudo o que ele vos disser. Segundo, a ordem de Jesus, que é a primeira dele para o servente, enchei de água essas talhas. Terceira ordem e a segunda de Jesus, tirai. Ora, ele manda encher de água as talhas, agora ele manda tirar a água da talha. Talvez eu e você queiramos questionar às vezes a ordem de Jesus, mas o texto é claro, os serventes obedecem na íntegra a ordem de Jesus. Sabe por que às vezes os milagres não acontecem na minha e na tua vida? Porque nós vivemos mais de questionamento do que de obediência. Obedeça a Deus nesta manhã.
aceite a vontade de Deus para a sua vida, obedeça os mandamentos do Senhor para a tua vida e você vai ver milagres em abundância na sua vida. O texto vai nos dizer que eles tiraram a água e levaram. O texto vai nos dizer que aí está a terceira ordem de Jesus e a quarta ordem do texto. Ele diz: tirai e levai. Talvez se fosse eu e você faríamos isto. Poderíamos achar que era papel de trouxa, encher talhas de água, talhas que eram usadas para a purificação dos judeus. Quer dizer, qualquer vazia que tivesse ali poderia estar mais limpa do que aquelas talhas, porque aquelas talhas eram usadas para os judeus que tinham um ritual de purificação, lavar as mãos, lavar os pés. Mas Jesus escolheu fazer o milagre através daquelas talhas. Às vezes nós queremos ditar como o milagre deve acontecer, mas não, nós só temos que obedecer à voz do Senhor. É a única coisa que esse texto deixa claro. A obediência dos serventes produziram o resultado de um grande milagre pelo poder da palavra de Jesus. Jesus disse: enchei. Jesus disse: tirai. E Jesus disse: levai. E eles levaram. Quando deram ao mestre-sala, o mestre-sala provou daquela água, não sabendo, se bem que sabia o servente. O servente sabia. Quando você obedece ao Senhor, você sabe que, na verdade, é uma coisa simples o que você está fazendo. Encher talhas, tirar a água, levar. É tão simples. Não sou eu e você que realizamos o milagre, é Jesus quando nós obedecemos. O servente sabia que aquilo que eles trouxeram para o mestre-sala era a água que eles encheram as talhas, mas foi Jesus que mandou. Se Jesus mandou, faça, obedeça, deixa de questionar. A Bíblia diz que ele experimentou e na hora mandou chamar o esposo. E diz que é isso que você fez. Todo homem, toda festa que eu já organizei, os homens colocam primeiro o melhor vinho. E depois de já terem bebido bastante, o inferior. Mas você, até agora, guardou o melhor vinho. O bom vinho estava guardado até agora. Porque o paladar das coisas de Deus é melhor. Obedeça ao Senhor. Obedeça a voz do teu Deus. Se Ele está mandando encher, enche. Se Ele está mandando tirar, tira. Se Ele está mandando levar, leve. E pode ter certeza que Deus vai confirmar o milagre na minha e na sua vida. A Bíblia vai dizer que Jesus principiou assim o seu ministério e manifestou a sua glória. Jesus quer manifestar a tua glória na minha e na tua vida, mas é necessário que nós obedeçamos a Ele. Obedecemos a Ele e alcancemos os milagres dele no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.